esse tema da lei de justiça, amor e caridade, ele está contido dentro das leis morais do Livro dos Espíritos, como uma referência. E ele representa, essa lei, uma das principais, se não a principal lei. E se nós formos observar, ela engloba 3 itens de leis, que é a justiça, o amor e a caridade. Kardec coloca aqui as 3 juntas. Poderia ter separado didaticamente a justiça num capítulo, o amor em outro, a caridade no outro. Mas a gente vê que Kardec ele junta as 3 numa sequência. Isso tem um sentido que a gente vai observar nesse capítulo, como os espíritos entendem a junção disso. E não é difícil a gente compreender, porque se a gente observar a lei como natural e divina, para que haja uma justiça, ela precisa ser amorosa e caridosa. Não tem como você fugir disso. Ela precisa conter nesse recheio da justiça o amor. E acima de tudo, a caridade junto. Por isso que muitos de nós falamos, a espiritualidade nos diz que Deus atua muitas vezes muito mais de uma forma misericordiosa do que totalmente pela justiça. Por quê? Porque está embebido isso tudo no amor divino, o que leva em consideração, então, diversos outros fatores que muitas vezes a gente não sabe nem como está sendo avaliado. A gente não tem capacidade de conseguir avaliar a justiça divina. A gente acha que na nossa mente pequena, que é quase um olho por olho, dente por dente. Fez uma coisa, vai receber o troco por aquilo. Errou, vai receber na mesma quantidade o que causou de problema. Não. Isso aí é quase uma punição, quase uma vingança. Você fez um erro, você recebe então de troco na mesma moeda. Deus não é assim. Quem age dessa maneira na justiça somos nós. Nós é que temos a nossa mente pequena que atua dessa forma. Queremos uma justiça na mesma moeda. Então isso não é justiça. Quando nós falamos na justiça divina, nós falamos justamente nesse balanço do julgamento de Deus. Muitas pessoas perguntam, quando a pessoa comete suicídio, então ela vai para o vale dos suicidas, fica lá sofrendo, fica lá padecendo, anos e anos e anos. Não. Não necessariamente isso vai acontecer. Por quê? Porque quem julga é Deus. Não somos nós que julgamos isso. E se Deus julgar que essa pessoa que cometeu o suicídio deva reencarnar o mais breve possível, porque vai ser melhor para ela reencarnar o mais breve possível para corrigir o erro cometido na última encarnação. A gente não sabe. Então o peso e a medida não é feito baseado apenas no que nós cometemos de erro, mas sim numa análise muito mais profunda, que leva em consideração o amor divino. Então, quando a gente pega esse capítulo, ele é extremamente esclarecedor. E a gente vai vendo como Kardec, ele vai encadeando as perguntas para os espíritos, para levar ao nosso entendimento do que representa isso daí. Então, ele já começa uma primeira pergunta para a espiritualidade, perguntando uma coisa assim: esse sentimento de justiça, ele pergunta, sentimento de justiça, é uma coisa já nata ou a gente adquire? Como é isso? A gente já nasce com um sentimento de justiça dentro de cada um de nós, ou ao longo das nossas existências a gente vai aprendendo isso? E aí os espíritos, eles dizem o seguinte: a justiça é uma coisa que ela vem dentro de cada um de nós. Sabe quando os espíritos falam para a gente, olha, vocês nascem, todos nós nascemos como? Deus cria simples e ignorantes.
lei de igualdade. Todo mundo nasce igual, todo mundo é criado pelo Pai da mesma forma para ter o quê? A mesma chance de evolução. Tá? E dentro de cada um, naquele momento da nossa criação, é colocada a semente de todas as leis divinas dentro do espírito, na consciência espiritual. Ou seja, nunca mais o que está escrito dentro da nossa consciência pode ser apagado. Não tem essa possibilidade. Não é uma coisa temporária. As leis foram colocadas quando Deus criou cada um de nós e depois apagou. Não, ela não apaga, ela é eterna, fica dentro da gente, para que a gente possa sempre acessar as leis divinas quando alguma coisa não está caminhando corretamente. E quanto mais no início da caminhada nós estivermos, a gente tem mais dificuldade de acessar as leis divinas. À medida que a gente evolui, se aperfeiçoa, vai se iluminando, a gente vai ficando cada vez mais harmônico com as leis divinas. E aí vai ficando fácil entender as leis à medida que a gente evolui. No estágio que nós estamos, é difícil a gente entender as leis. A gente tem mais facilidade em cometer erros, caminhar por outros atalhos, achando que vai ser mais fácil do que aquilo que está escrito dentro de nós. E aí esse sentimento de justiça, espiritualidade, nos diz o quê? A gente nasce com ele porque fomos criados e ele está escrito dentro de cada um de nós. Tá, mas a gente não aprende nada enquanto nós estamos aqui vivendo? Aprendemos. Então, a semente é colocada dentro de nós. E aí a gente vai fazer o que com essa semente? Nutrir, expandir, desenvolver. E aí então o nosso sentimento de justiça, ele pode aumentar, pode se ampliar, pode se aperfeiçoar à medida que a gente vai evoluindo. É só a gente pensar simplesmente nas escolas, é o mesmo raciocínio. Quando a gente entra na escola, a gente começa a aprender uma matéria, ela é simples no início, e à medida que o tempo passa, a gente vai adquirindo o quê? Experiência, conhecimento, e aquela matéria ela vai crescendo, a gente vai aprendendo umas coisas. O português que eu sabia no primeiro ano não é o português que eu vou aprender no terceiro ano. Eu começo aprendendo uma coisa, já no terceiro ano eu já sei muito mais. Era o mesmo português, mas que se ampliou diante de mim. Mesma coisa é a justiça. Essa lei está dentro de cada um. Cabe a gente exercitar, a gente ampliar, e a gente vai então crescendo em relação a isso tudo. Então o sentimento está dentro de cada um de nós. Cabe-nos o quê? Desenvolver. É como a fé. A fé, ela vem dentro de nós. A fé dá para a gente aumentar a fé? Dá para a gente desenvolver a fé? Sim, dá. Lógico que dá. A ideia é essa. É que a gente possa ampliar esses valores cada vez mais, que eles cresçam, que eles tragam cada vez mais uma saúde espiritual para a gente. E a gente possa evoluir. E Kardec, ele continua. Ele vai nos dizer que diante desse sentimento que é colocado dentro de nós, tá? Que Deus já coloca dentro de nós, Kardec então começa a pensar mais um pouco. Tá, já que esse sentimento de justiça existe dentro de nós e é colocado da mesma forma, Deus escreve isso igual em cada um de nós, por que a gente tem visões diferentes sobre a justiça? Por que cada um de nós mistura o senso de justiça de uma maneira diferente do outro? O que acontece se a justiça divina é a mesma? Aí é uma coisa que a gente pensa, cada um de nós é o quê? É um ser, é uma individualidade que tem uma visão e uma interpretação das leis divinas de maneira diferente. Aí eu faço uma leitura da lei divina de uma maneira diferente do outro. Sabe a doutrina espírita? A doutrina espírita está aí. A doutrina espírita tem seus pilares, tem seus princípios: crença em Deus, imortalidade da alma, tá.
Isso daí está lá nos pilares. Não tem como mudar isso, porque isso é doutrinário. Agora, eu posso interpretar essas coisas de maneiras diferentes. Aí começa a questão. A doutrina é única, mas muitos de nós interpretamos essas coisas de maneiras diferentes. Como eu vou interpretar muitas vezes a imortalidade da alma, pode ser diferente de uma outra pessoa. Mas a doutrina ela é única. E é importante que a gente entenda isso, porque isso aí está ligado uma coisa na outra. Todos os pilares em relação à doutrina, eles têm uma sequência, eles têm um entendimento, eles têm um racional para ele estar acontecendo, como foi explicado pela espiritualidade. Já a interpretação da lei divina, como nós somos o quê? Falhos e imperfeitos, a gente interpreta a lei de Deus da maneira que a gente tem interesse. E, aliás, o que mais a gente faz, como se diz no popular, é puxar a sardinha para o nosso lado. Ou seja, eu acabo trazendo as leis divinas para a maneira que vai me interessar. E hoje a gente assiste o que na nossa sociedade? As leis divinas, a palavra de Deus, por assim dizer, a palavra do Cristo, que Ele ensinou, que Ele nos trouxe, sendo interpretada de diversas maneiras. Que aí a gente olha e a gente diz, mas como? É isso mesmo? É essa maneira para ser interpretado? É essa maneira de conduta que o Cristo nos ensinou para ser vivida, para ser praticado? É esse o jeito mesmo? O que a gente assiste hoje na nossa sociedade, interpretações as mais variadas, absurdas mesmo, de todo o conhecimento que a gente tem das leis divinas. E Kardec, ele pergunta por que isso aí justamente acontece. E aí é o entendimento como a espiritualidade nos fala, que a gente muitas vezes vê as coisas de uma maneira equivocada. Que na verdade nós somos seres cegos ainda espiritualmente. A gente não consegue enxergar um palmo à frente espiritualmente falando. E isso nos dificulta. A gente tem uma visão muito curta do que representa o mundo espiritual, porque a gente vive muito esse mundo material, a gente mergulha dentro dele, vive essa ilusão desse mundo material, acreditando que ele é tudo, e não compreende que existe muito mais coisa além disso. E Kardec, ele continua, então o sentimento de justiça ele é nato, mas podemos desenvolver que a interpretação dessa justiça depende também da visão nossa, e que muitas vezes, a maior parte das vezes, ela é equivocada. A gente tem uma visão distorcida e deturpada, como se nós tivéssemos uma miopia relacionada à justiça e às leis divinas. Mas ele quer saber qual é o conceito, como é que a gente conceitua a justiça, o que os espíritos entendem sobre justiça. E os espíritos, eles são muito claros, muito diretos, simples, como Jesus nos ensinou muitas coisas. Eles dizem que a justiça é o respeito aos direitos do próximo. Só. A gente aí começa a pensar, direito é o respeito ao direito do próximo. Na medida em que eu respeito o direito do outro, eu estou me respeitando. Porque eu só sei respeitar o outro se eu me respeito. Isso é uma coisa, né, que a gente sabe que acontece. Eu só consigo doar, compreender alguma coisa se aquilo já está existindo dentro de mim. Senão eu não consigo passar isso, vivenciar aquilo. Então, na hora que eu respeito o outro dentro do direito dele, é porque eu já estou exercitando isso dentro de mim. E aí vem um aspecto extremamente importante, é justamente como a gente educa uns aos outros no mundo em que nós vivemos. E aí Kardec, ele caminha. E o que determina esses direitos? Se você tem que respeitar o direito do outro, e isso é a justiça,
Então, o que determina isso aí? Quem é que comanda isso aí? E os Espíritos dizem são duas coisas, são as leis. Tanto a lei humana quanto a lei divina, elas estão juntas, caminhando para que haja justiça. Quer ver uma coisa para a gente pensar que acontece todos os dias, que é uma coisa da gente poder ensinar e a gente deve ensinar? Você me imagina, como é que a gente ensina uma criança, por exemplo, que ela tem que entrar numa fila para ela poder, por exemplo, pegar um lanche, uma merenda? A criança, ela quando vai, por exemplo, a primeira vez numa escola, ela vai se alimentar, ela não sabe que tem que haver uma fila para que exista um primeiro a comer, que chegou antes, e depois eu tenho uma sequência respeitada pela ordem que cada um chegou. Ela vai ter que aprender isso. Ela vai ter que aprender uma coisa chamada que existe um respeito ao direito do outro. Isso é justiça. Por isso existe uma fila, e aquela fila, para que a criança entenda que ela vai ter que esperar os outros pegarem ou comerem primeiro, e ela vai ser a próxima naquela sequência. Mas alguém precisa ensinar a ela precisa ser educada dentro disso daí, para que ela entenda que ela tem que entrar naquela fila e que ao respeitar o outro, ela vai aprendendo que ela também está sendo respeitada. Se a gente não ensinar isso, a gente deixa o ser humano completamente desorganizado e perdido dentro desses critérios. Isso é uma coisa importante. A gente assiste hoje uma sociedade em que se há pouco esse respeito, tá? Como as pessoas, numa coisa simples que é uma fila, elas conseguem furar uma fila e passar na frente do outro para poderem obter uma vantagem para si, por interesse pessoal, por achar que podem passar na frente do outro, não respeitando o direito que o outro tem de já estar ali esperando. Isso é justiça. Mas a gente só aprende isso daí respeitando o outro. Então eu preciso ensinar a criança que ela precisa respeitar o outro para que ela desenvolva dentro dela esse respeito, essa noção de que o outro é também uma pessoa importante, tanto quanto eu sou. Se vocês observarem ao longo da nossa sociedade, as leis humanas, elas têm um papel fundamental dentro da nossa justiça. Elas são falhas, elas são imperfeitas dentro do critério de justiça. Por quê? São feitas por nós, né? As leis humanas são feitas por nós. Não tem como serem leis como as leis de Deus, que são perfeitas e não tem como mudar. As nossas leis, se vocês forem vendo ao longo dos tempos, elas mudam, elas se modificam, elas precisam ser adaptadas às necessidades da nossa sociedade. Por exemplo, há muito tempo atrás não existia lei nenhuma para regulamentar a internet. Por quê? Década de 40, década de 50, década de 70 não tinha internet. Então não tinha lei para regulamentar isso. A internet é uma coisa nova, a sociedade precisou de novas leis para se adaptar à mudança, né, da civilização, os avanços tecnológicos. Então as nossas leis, elas vão sofrendo modificações. E a intenção das leis humanas são o quê? Trazerem uma regulamentação, trazerem uma organização. Mesmo com esse monte de leis que nós temos, nós vivemos ainda numa sociedade turbulenta, numa sociedade violenta, agressiva, numa sociedade que desrespeita, numa sociedade que não é educada. E dentro dessa sociedade, por mais leis que nós tivemos, a gente mesmo transgride as leis. A gente transgride as leis. Imagina se elas não existissem. Existindo já está complicado. Imagina se elas não existissem. Então, elas são necessárias e no modelo que nós temos, ainda no mundo em que nós vivemos. Nessa questão, por exemplo, das filas, se a gente for pensar, quem é mais antigo lembra, tempos atrás existiam sempre as filas, mas não existia uma coisa, por exemplo, que era prioridade.
A prioridade, ela nasceu de uma necessidade de você entender que você precisa dar atenção a determinados grupos, porque eles são mais frágeis, precisam de mais atenção. Então você cria prioridade do idoso, prioridade da gestante, prioridade daqueles que têm algum problema que necessite de mais atenção. Por quê? Começa a se entender que isso aí é importante, faz parte da justiça, faz parte do respeito ao direito do próximo. E aí a sociedade vai procurando se adaptar, mas mesmo assim nós ainda queremos transgredir a todo momento isso, para quê? Nos beneficiarmos. Nos beneficiarmos. Agora vamos olhar a lei divina. A lei divina, ela não muda. Não tem mudança ao longo do tempo como as nossas leis. Elas, uma vez criadas por Deus, elas são imutáveis, são eternas. E a lei de justiça divina é uma lei diferente. Deus, ele faz esse julgamento de forma diferente. Não é a maneira como nós fazemos o julgamento. E aí Kardec pergunta isso. Tá bom, vamos esquecer aqui as leis humanas, tá? Vamos dar um tempo aqui nas leis humanas. Me fala aqui sobre a lei de Deus. Qual é a base da lei de Deus? Em que ela se baseia? Os Espíritos sabem o que eles dizem? Eles dizem assim, olha, a base da lei de justiça de Deus é a seguinte frase que Jesus disse: fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ponto. Só isso? Aí Kardec faz um questionamento e ele pensa um pouco mais e a gente concorda com Kardec, que é assim, vamos lá, eu posso estar numa condição em que eu não esteja bem. Por exemplo, eu posso estar deprimido, estar me sentindo mal, desanimado, desesperançado. Ao invés de ver o colorido da vida, eu só vejo coisas sem brilhos, a vida não tem graça, nada está bom, estou em depressão. Se eu estou em depressão, eu já não estou desejando coisas boas para mim. E muitos de nós em depressão não desejam coisas boas ao outro. Então, o que Jesus nos ensinou, de desejar, né, ao próximo aquilo, né, que a gente quer receber aquilo que a gente quer de melhor para nós mesmos, que a gente receba, numa condição dessa que nós não estejamos bem, a gente pode não desejar o melhor ao próximo. Mas isso, vamos lá, aí os Espíritos esclarecem, mas isso não é a natureza humana. Isso é um momento de perturbação do ser. Que a nossa natureza é para o quê? É para o bem-estar. Nós nascemos aqui, estamos vivendo aqui para o nosso bem-estar e bem-estar do próximo. É isso que nós estamos aqui. É para que a gente se sinta melhor, para que a gente viva uma vida mais saudável a nível espiritual. É essa a finalidade. É a gente conquistar um equilíbrio, a calma, a paz ao longo do tempo. Então, quando Jesus fala isso, é quando a gente vai desejar ao outro o bem, para que o outro também nos deseje o bem. É uma troca. Tá? Isso é uma troca. Então, isso é um valor moral que Jesus nos colocou quando a gente lida com o bem. Porque também existem pessoas que ainda estão num desequilíbrio tão grande que elas desejam o que ao outro? O mal. O mal. É uma sociedade que a gente vive, o nível que nós estamos evolutivos, o mal ainda predomina. Então muitos desejam o mal ao outro, que o outro aconteçam coisas ruins, aconteçam problemas com o outro. Não é isso que Jesus estava falando. Tá? É fazer ao outro o bem, e aí o bem é o que retorna para a gente. Esse é o entendimento. E Kardec questiona isso. Você vê, o Kardec, como um educador, ele também questiona essas flutuações nessas questões filosóficas. E os Espíritos trazem essa explicação para a gente a nível de justiça. E uma coisa fundamental dentro disso tudo, gente, uma coisa fundamental, sabe o que é? É o nosso egoísmo.
Dentro da justiça, dentro do entendimento, o egoísmo é uma coisa que toma um espaço muito grande na hora que nós utilizamos o nosso peso e a nossa medida egoísta para julgar alguma coisa e julgar o outro. Quando a gente puxa para a gente, para que as coisas sejam da maneira que a gente queira que aconteçam. É uma coisa o quê? Parcial e injusta. Não é correta. Porque como nós vimos, e os Espíritos nos disseram, nós nascemos com um sentimento de justiça nato. Sabe aquela coisa quando a gente vê alguma injustiça acontecendo? Né? E muitos de nós, o que acontece? Às vezes você olha e vê uma injustiça, você não está nem pensando se aquilo é uma coisa que é legal ou não legal, né? Você está ali olhando, mas aquilo te traz um sentimento, você diz, cara, isso não está certo, isso está acontecendo aqui, está errado, isso é uma coisa que não está correta. O que é isso? É esse sentimento de justiça que está plantado dentro de cada um de nós, e nessa hora brota como uma forma de indignação espiritual, que diz assim, isso não está correto de acordo com as leis divinas, isso é nato no ser humano. A gente pode até perder isso do nosso desequilíbrio, na perturbação que nós atravessamos e não conseguimos ter essa sensibilidade. Mas quando nós estamos em sintonia com Deus, a gente volta a perceber esse senso de justiça e ficar não de acordo com essas situações. É o sentimento nato da justiça que está dentro de nós. E aí Kardec, ele retorna depois para perguntar sobre as leis humanas. Agora me fala das leis humanas, já que você falou qual é a base justamente da lei divina de justiça, é a base, né, disso daí. Qual é a base então da lei humana? Aí os Espíritos nos dizem, e a gente começa a pensar que a base também é o respeito aos direitos do próximo. Se a gente for observar as nossas leis, elas têm muito isso. Ela tem uma base do direito das pessoas numa série de coisas que intuitivamente nós estamos nos baseando na lei divina. É o nosso direito de ir e vir, é o nosso direito, por exemplo, de estarmos aqui dentro dessa casa espírita livremente, entrar e sair. Isso é oferecido pelas leis. Não existe nenhuma, né, proibição para que isso aconteça. É um direito nosso enquanto cidadão. Podemos, né, estar aqui e escolhermos qual religião, qual local nós desejamos estar. Isso nos é dado por lei. Então, na hora que o ser humano também redige as próprias leis, ele tem a própria intuição divina nesse momento, para que tente aproximar ao máximo do que o Criador estabeleceu como a lei da natureza. O problema, sabe qual é? E aí a gente já entende, é a gente querer manipular a justiça. Aí começa o problema. É quando entra esse egocentrismo. E aí não tem balança que vá conseguir estabelecer essa justiça. Porque a gente puxa para aquilo que a gente deseja e que a gente quer. Aí as coisas começam a não dar certo. É quando os Espíritos nos dizem que essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Ou seja, é a maneira equivocada da gente interpretar a lei de acordo com os interesses próprios. E aí a gente tem uma sociedade doente, a gente adoece por conta disso. O fato é que a gente não pode perder a perspectiva da lei divina atuando sobre as nossas vidas. Não podemos. Porque é justamente essa lei divina que vai nos trazer o quê? O equilíbrio, a harmonia, a calma e a serenidade para a gente se conduzir aqui. Nesse ponto, Kardec também, ele começa a analisar uma outra coisa. Ele pergunta, tá, então é o respeito ao direito do próximo.
Mas me explica o seguinte: como nós que estamos aqui nesse mundo, vamos conseguir saber qual é o limite do meu direito e qual é o limite do direito do outro? Até onde a extensão do meu direito vai e até onde a extensão do direito do outro vai? Qual é este limite? Aonde isso vai parar? Onde é essa linha aqui entre um e outro, que muitas vezes é uma coisa que a gente tem uma grande dificuldade, não é verdade? Até onde vai o meu direito e até onde vem o seu direito. Quer ver uma coisa que no mundo hoje, é uma coisa que a gente vai assistindo cada vez, está ficando mais confuso e complicado, são os diálogos. As pessoas param para conversar e muitas vezes o que acontece? As pessoas falam, um fala, o outro fala junto e ninguém escuta um ao outro. Às vezes junta 2 pessoas, 3 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se escuta. O ser humano não está parando mais para ouvir o outro. Não tem mais a paciência e a calma para escutar o que a outra pessoa fala, todo mundo junto. Quando termina, ninguém sabe o que o outro falou. Ninguém ouviu o que o outro falou. Ninguém refletiu e não pensou. Aí eu fico pensando o seguinte: imagina você dentro de casa, pai e mãe, conversando dessa maneira, os dois juntos falando ao mesmo tempo, uma criança pequena do lado ouvindo aquilo dali, brincando e ouvindo, brincando e ouvindo. O que ela está aprendendo? Que esse é o jeito de se conversar. É os dois falando ao mesmo tempo e ninguém se escutando. E aí quando termina, não tem diálogo. Está faltando aquele momento de um falar e a gente prestar atenção, olhando no olho e ouvir o que a pessoa tem. Mas eu não estou concordando com o que ela está falando, por isso que eu estou falando junto. Você pode até não concordar. A gente tem esse direito de não concordar com o que a outra pessoa fala, com a opinião do outro, mas escuta. Escuta o que o outro tem para dizer. Depois que o outro terminar de falar, você fala. Ele pode também não concordar, mas isso é o diálogo. Pode terminar nenhum ter concordado com o outro, mas um ouviu o outro. E o que um falou para o outro reverbera e ajuda a gente a pensar em novos caminhos, em novas ideias para a própria vida. Então isso está faltando também ao ser humano. Parar para conversar, parar para ouvir uns aos outros. Se vocês olharem, Deus nos fez um corpo como? 2 ouvidos e uma boca. Eu fico imaginando se Ele quisesse que a gente falasse mais. A gente já fala bastante, né? Aí botasse 2 bocas e um ouvido. Tá? Mas pelo contrário, Ele botou a gente com 2 ouvidos e uma boca. Então parece que temos que ouvir mais e falar menos. Mas mesmo com a boca só, a gente já fala bastante. Né? Por exemplo, hoje, quem vê uma reunião pública como essa, tem muita gente que é um sofrimento. Por quê? Tem que ficar calado e ouvir uma pessoa falando. Tem que ficar ali. Tem que ouvir. Ficar ali. Tem que ouvir. Olha o exercício. E é 1 hora. E a gente tem uma dificuldade enorme para fazer isso, que a gente quer falar. A gente quer falar. Quantas palestras a gente vai, que você está assistindo uma aula e as pessoas não param de falar na palestra, numa aula. Fala. Aí você pensa, por que não vai lá para fora para conversar e aqui dentro deixa ficar aqueles que querem ouvir? Mas não. O ser humano quer ficar ali dentro e falar. Então a gente está precisando prestar atenção nessas questões, porque são do nosso dia a dia. A gente está perdendo essa oportunidade de ouvir mais, de escutar mais, de perceber mais e falar menos, de estar atento para refletir, para conversar, sentar para conversar, ouvir mais o outro, mesmo que a gente discorde. É até bom discordar, sabe por quê? Estimula as ideias dentro da gente. É importante isso, porque a gente
vai começando a pensar, a refletir. Você acha que Kardec ele fazia o quê com essas perguntas? Kardec fazia um monte de perguntas aos espíritos. Tem momentos aqui que você vai ler que o espírito já diz assim: olha só, eu já te expliquei isso, eu já falei isso para você na pergunta tal. Mas Kardec volta a pergunta porque ele quer esclarecer, ele quer perguntar, ele quer saber. Ele vai estimulando a reflexão, o pensamento, e é isso que ele faz com a gente. Não é que ele não saiba isso aqui, não. Às vezes a pessoa acha, mas Kardec não sabe isso aqui que ele está perguntando aos espíritos. Não, ele sabe, mas ele é um doutrinador, ele estava nos ensinando também. Então, quando ele faz uma pergunta dessa, é para que quando a gente vai ler hoje, a gente possa entender o raciocínio dele. Mas ele já sabia isso tudo aqui. É só para facilitar o nosso trabalho. É como um professor está escrevendo um livro, ele vai detalhando as coisas para que quem lê consiga compreender o raciocínio de quem está escrevendo. E Kardec ele vai encadeando essa ideia uma atrás da outra. Então você repara nisso daqui. Ele nos diz então que justamente nós precisamos utilizar o nosso raciocínio, o nosso pensamento e a nossa sabedoria para o nosso julgamento. E que muitas das coisas que nós precisamos avaliar passa por uma coisa chamada tribunal da nossa consciência. O tribunal da nossa consciência é onde está, né, a balancinha para raciocinar e pesar as questões. Porque a gente pensa que a justiça de Deus é aquela figura que tem na justiça, cega, que tem a balança, que é imparcial. Não, Deus não é isso não. Tá? Isso é uma visão nossa. Isso é uma visão nossa, mas Deus não é isso. Imagina se Deus tivesse aquela visão, não olhar o que está acontecendo com a gente. A gente ia sofrer muito mais. A gente ia ter sofrimento terrível, porque os erros que a gente comete, se Deus fosse levar ali a ferro e fogo, nossa, a gente ia passar por situações muito complicadas, muito complexas. Não é verdade? Ia ser difícil. E outra coisa que a gente precisa entender também, quando a gente fala em justiça humana, quer ver? Muitas pessoas estão atravessando até na justiça processos judiciais, estão lá indo à audiência, em processos, em problemas, seja no trabalho, seja em família, seja separação, seja questões materiais, não importa o que seja. E aí, quando a gente vai para isso, o que a gente quer? A gente quer que tudo seja favorável a gente. Tá? Eu quero ir para a justiça num processo, mas eu quero ganhar. Afinal de contas, tá? Eu estou certo. Eu estou vendo que eu estou certo nisso aqui. A justiça tem que me favorecer. Aí, de repente, a justiça não favorece. Não me favoreceu. E aí eu fico chateado, eu fico revoltado com aquela situação. Mas aí a gente tem que ir lá na doutrina espírita. Isso aqui é a lei humana. A lei humana julgou alguma coisa que não foi favorável a mim. Mas se eu entender a doutrina espírita, eu vou ver o seguinte, que tem uma lei divina. Vamos entender a lei divina? Que muitas das coisas que nós estamos passando hoje podem estar relacionadas a problemas que nós criamos hoje, sim, mas podem estar relacionadas a problemas que nós criamos no passado. Então pode haver uma divergência entre a lei de hoje com a lei divina, no sentido de que a lei divina, essa é a correta. Então a gente às vezes acha que está passando por uma situação que é injusta, mas não é. Ela é bastante justa. Ela é injusta perante a justiça dos homens, porque de repente houve um julgamento que foi ruim para mim, mas perante a justiça de Deus está havendo um ajuste de alguma coisa que eu cometi, deslizei, prejudiquei, causei danos e que hoje Deus está simplesmente fazendo o quê? Um ajuste. É que nem um aluno. Não adianta.
O aluno está lá, está na primeira série, estudando lá matemática básica, adição, subtração, chega no final do ano, ele não conseguiu atingir o que precisava atingir. Não adianta ele tentar passar para o próximo ano, porque o próximo ano tem equação de primeiro grau, segundo grau, tem função, e se ele não sabe o básico, ele não tem capacidade para ir para outra etapa. Aquele nível ele não pode ir, porque ele não vai conseguir desempenhar. Evolutivamente é a mesma coisa. Se a gente não aprende o básico, paciência, compreensão, perdão, compaixão, se a gente não se empenha nisso, não adianta, porque vai chegar no final, Deus olha e diz assim, não adianta, filho. O próximo nível depende de aprender isso. Não tem como você sair daqui para ali. Não tem condição. Então volta, porque vai precisar reaprender isso. Então muitas vezes o que nos parece injusto nesta vida que nós estamos passando é uma prova ou é uma expiação. E a justiça de Deus está sendo realizada. Então se a gente não tem clareza disso, se a gente está passando por uma situação que a gente acha que é injusta para a gente, é hora de orar, pedir a Deus para esclarecer e nos trazer isso aqui, ó, a sabedoria para que a gente possa discernir que aquilo que nós estamos passando é necessário. É necessário. Não adianta bater o pé, se revoltar, se rebelar, que aí a gente vai perder a oportunidade do aprendizado. Porque é ajuste, gente. Não adianta. Tem que haver os ajustes para que a gente evolua. E olha, aqui no mundo, a gente até passa de ano, porque o sistema da nossa sociedade até dá um jeitinho para que a gente passe de ano sem saber tudo. Mas perante a lei divina, isso não acontece. Enquanto a gente não tiver com tudo muito bem equilibrado, a gente não passa para a próxima etapa. Não acha, a gente fica achando que a gente vai enganar alguém, né? Não tem essa possibilidade de enganar nem fazer nenhum tipo de acordo para ir adiante. Não tem. A gente precisa estar bem com a nossa consciência, o tribunal da consciência nos guiando para isso daí. E aí Kardec pergunta quem é? Ele fala assim, qual seria o caráter do homem que praticasse essa justiça na sua pureza? Então os Espíritos repetem, quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Quem é que pôde entre nós atuar com justiça, mas uma justiça com o quê? Amor e caridade. Não tem outra pessoa que nos ensinou isso, atuar de uma forma justa, mas amorosa e caridosa, que foi Jesus. Não tem outra pessoa. E quando você fala na justiça, Kardec junta com o amor. E a caridade. E ele pergunta aos Espíritos justamente qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus. O que Jesus entendia por caridade? E aí os Espíritos nos dão três coisas, que é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Coisa que para a gente ainda é muito difícil, mas isso significa caridade. Para Jesus é benevolência com o outro. O que significa isso? Eu ser bom com a outra pessoa. Por que eu vou ser mal? Para que eu vou ser mal com a outra pessoa? Qual o sentido de você querer fazer o mal a outro ser humano? Não tem sentido isso. Então Jesus disse, seja bom sempre. Segundo, seja indulgente. O que é indulgência? A indulgência é o seguinte, Jesus disse assim, olha só, todo mundo aqui é imperfeito. Todo mundo aqui tem erros. Se o teu irmão tem erro, você também tem. Então compreende que ele tem erro e aceita isso. Não julga ele, não tenta criticar ele, não censura ele pelo erro dele, porque você também é errado. Então seja indulgente. Essa compreensão da falha, do limite, do erro do outro, por quê? Eu também tenho esse erro. E você vê, Jesus não tinha mais nenhum erro relacionado a isso, ele já tinha ultrapassado essa etapa, mas é um valor que ele já tinha conquistado. Então ele sempre vai ser indulgente com o erro do próximo.
E o perdão, que o perdão é um valor que Jesus nos ensinou, que é assim: não adianta guardar ressentimento, mágoa por qualquer ofensa que te fizeram. Isso é tempo perdido. Você vai carregar uma corrente, um peso dentro de você para o resto da vida. Como a gente assiste espíritos carregando ressentimentos, ódios, sentimentos de vingança em reuniões mediúnicas, que trazem 50, 100, 200 anos ainda trazendo aquilo no coração numa reunião. Quando você vai ver, está vivendo há não sei quanto tempo com aquele sentimento. E Jesus disse: não tem outro jeito de se libertar disso. Perdoa as ofensas. Mas como é que a gente perdoa isso? A gente ainda não aprendeu a perdoar isso. E aí é quando justamente Jesus nos puxa para uma outra questão que nos leva à justiça, que é o amor. Aí ele fala: amar os inimigos. Aí para a gente a coisa fica mais complicada. Aí a cabeça dá um nó. Como vou amar alguém que é um inimigo meu? Impossível isso. Não tem a menor condição de eu fazer isso. Mas Jesus ensinou. Aí a gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar para refletir sobre isso. Por que o mestre, um ser evoluído, da hierarquia dele, vai dizer uma questão dessa? Porque o caminho da iluminação passa pelo amor. E aí a gente vai precisar ampliar esse sentimento. Mas tem etapas. A gente não vai sair logo amando, porque a gente já tem dificuldade em amar aqueles que estão próximos. Então, se alguém fez alguma coisa ruim para a gente, que nos magoou, que nos feriu, que a gente considera como um inimigo ou um adversário, primeiro ponto que Jesus ensina: não tratar o mal com o mal. Esse é o primeiro caminho. Não retribuir o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. A gente já está dando um passo. Já começamos bem na medida em que você já não queira causar um dano, um sofrimento, uma punição, uma vingança a outra pessoa que você considera um adversário ou inimigo. Não trate ela de uma forma ruim. Seja benevolente. Leve a ela o bem que Jesus ensinou. Pronto. A gente já está dando o quê? O primeiro passo, o primeiro movimento para abrir o nosso espírito a caminho de alguma coisa a mais, que seja melhor para a gente, que nos traga saúde, que nos traga, gente, uma coisa que a humanidade está precisando, que é paz. A gente está assistindo um momento que eu nunca vi numa humanidade tão violento. As pessoas tão violentas, tão agressivas. Isso tem que acalmar dentro dos nossos corações. Precisamos pacificar os nossos corações novamente. O mal tem que dar espaço para o bem. E para isso a gente precisa retornar esse sentimento e vibrar e criar a atmosfera em torno de nós do bem. Fomentar o bem. É esse o primeiro ponto que Jesus nos coloca aqui. Sabe qual é o segundo ponto? É o que ele fala da caridade. É perdoar as ofensas. Perdoar é difícil para a gente, mas é o único caminho. Tanto que Jesus insistiu naquela frase: perdoar 70 vezes, 7 vezes. É sempre. Porque Jesus quer dizer o seguinte: olha só, esse é o único jeito de curar essa ferida. Não tem remédio para curar isso, a não ser perdoando. Perdoou, cura a ferida dentro de você. E o outro é o problema dele. O que o outro vai fazer com aquilo é o problema do outro. Espero que o outro também caminhe bem. Aí desejar o bem ao outro. Eu não vou desejar o mal, eu vou desejar o bem. Percebe? Se o outro vai mudar ou não, eu não sei, mas eu desejo a ele que também ele possa melhorar, ele possa se recuperar, ele possa transformar a vida numa vida melhor. Isso é importante. Esse pensamento em relação ao outro para o bem. E aí o perdão das ofensas, que a gente começa devagar, não é? Começa não desejando mal e depois a gente vai exercitando o perdão, para que depois ele cresça, ele amplie e a gente possa efetivamente perdoar aquele
que nos fez alguma coisa que a gente considerou que estava errada. E por último, o amor. Que nessa hora a gente já está preparado para esse amor. Por isso Jesus falou no final: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus naquele momento final, ele não estava com raiva de nenhum de nós, ele não estava com ódio de nenhum de nós, ele não estava querendo se vingar de ninguém. Ele ainda expressa o sentimento de perdão e de amor por todos nós. Não havia naquele coração nada maculado, nada, um coração limpo, tranquilo, apenas desejando que a gente atingisse, não é, alguma claridade espiritual para despertar para a verdade do mundo espiritual. E aí a gente vê que a justiça, ela está conectada a esse amor e ela está conectada à caridade. Então é uma justiça amorosa, é uma justiça caridosa. E nesse conjunto de amor e caridade, você tem como atuar de uma maneira o quê? Justa. Imagina se Deus não atuasse assim. A gente nunca teria uma nova chance para recomeçar. Se Deus achasse que cada um de nós errou e o erro cometido não tem mais jeito, tipo assim, ó, você é muito ruim, não tem mais jeito você. Então, a justiça é o seguinte: você vai sofrer isso, isso e isso. Imagina, ninguém ia progredir. Mas Deus, como Jesus esteve entre nós, Jesus, o que ele fez? Ele esteve entre nós acreditando muito no potencial do ser humano. A todo instante ele sabia disso, que nós somos imperfeitos, mas o nosso potencial para evolução é imenso. Por quê? Porque somos todos criações de Deus. Se somos filhos de Deus, temos parte do Pai e, consequentemente, estamos sendo criados para sermos seres puros, iluminados, evoluídos. Por isso que Jesus afirmava, não tem a menor dúvida, sempre acreditando em todos nós. Por maior erro que alguém tivesse, acontecido, por maior erro que alguém contasse para Jesus, não importava, não interessava o que tinha acontecido. Interessa o que você vai fazer de agora para frente. O que ficou para trás, não tem como mudar, como se diz. Ficou para trás, ficou. Agora, daqui para frente, o que Jesus olhava? Você tem um futuro. Larga o que você está fazendo, larga o que você está vivendo, entrega os seus bens materiais, larga essa vida que você está e me acompanha, porque daqui para frente tem uma outra vida para você viver. É essa esperança que o Mestre nos oferece a todo instante. A gente que fica parado que nem uma árvore, com raízes, como se tudo que aconteceu para trás que não foi bom, a gente tem que ficar ali sedimentado e não se movimentar. Não! Se aconteceram coisas ruins e aconteceram com todos nós, ou hoje ou em vidas anteriores, isso é para ser modificado. Faz parte do nosso processo de evolução essa trajetória ainda cheia de problemas nas nossas vidas, que nós criamos mesmo. Mas a esperança é o quê? É que nós podemos mudar isso daqui para frente. E é isso que Jesus veio nos estimular. O amor, a caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência. Se a gente começar a exercitar isso dentro da gente, a transformação começa a acontecer. Ela vai girando, quando você vê as coisas estão acontecendo e o tempo vai passando, uma encarnação, 2, 10, 20, 50, 1000 e aí vai embora. Até quando a gente desperta e aí o voo é cada vez maior. Meus irmãos, que a gente possa aproveitar essa encarnação para realmente aprendermos tudo aquilo que Jesus nos ensinou enquanto ele esteve entre nós, ou pelo menos a gente dá o primeiro passo para exercitar esses pontos tão importantes do ensinamento do Mestre. Muita paz.